estava entrevistando um doutor em teologia que pesquisou os evangelhos considerados falsos, né? E ele fez um comentário que eu achei interessante. No primeiro século, nas igrejas primitivas, tinha pouquíssimos letrados. A maioria da sociedade na época era ágrafa, né? E ele falou que provavelmente teve um delay da transmissão oral para a transmissão escrita. Eu queria que você comentasse isso. Olha, outra pergunta muito, muito boa e produtiva. Bom, primeiro, assim, os evangelhos apócrifos, apócrifos aí no sentido de que não foram depois reconhecidos no cânone pelas igrejas, né? Esses textos têm tradução para o português, né? Então eu recomendo que todos leiam. Eles são posteriores a esses que eu estava comentando, esses evangelhos, e eles têm também uma série de outras histórias, algumas delas que acabaram sendo incorporadas na tradição das igrejas depois. Então, embora não tenham sido considerados sagrados, eles têm também a sua importância, principalmente não do Jesus histórico, mas do Cristo aí já, né? Dos primeiros seguidores de Jesus. Bom, mas aí voltando à sua pergunta mais específica, que não é sobre os apócrifos, é sobre a questão de como essas fontes, né, elas estão relacionadas com a maneira de ver o mundo dessas pessoas e como isso pode ou não levar a uma visão histórica dos acontecimentos. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos em mente que esses primeiros seguidores de Jesus eram, de fato, provavelmente analfabetos, como você disse. O próprio Jesus suspeita-se, mas não se tem certeza, que fosse analfabeto. Os outros, a mesma coisa. Seus apóstolos diretos, os seus seguidores primeiros, como Simão, o chamado de Pedro, e outros ali. Então, eles são eram provavelmente analfabetos. Paulo, não. Eu citei o Paulo. O Paulo, não. Ele não só não era analfabeto, como ele sabia falar muito bem o grego, escrevia muito bem o grego. Bom, então esse é o primeiro aspecto. Pessoas que, como você disse, provavelmente eram analfabetas. Segundo problema, o aspecto. Que língua essas pessoas falavam? A língua de uso diário, naquela época e naquela região, por aquelas pessoas simples e judias, porque todos eram judeus de início, era o aramaico, que é uma língua semita, uma língua parecida com o hebraico, o árabe, quer dizer, uma língua, digamos assim, muito diferente do grego, que era a língua falada pelas autoridades, pelos comerciantes, pelas pessoas que tinham algum estudo. Bom, então, você levanta uma questão aí. Se Jesus falava em aramaico, se os seus discípulos também ouviam em aramaico, como é que foi feita essa transposição para o grego? Esse é um primeiro problema. A primeira questão que nós não sabemos, o que se pode especular, é que já entre os seguidores de Jesus houvesse quem tivesse mais conhecimento, fosse letrado. Isso também está nos próprios documentos que nós temos, nos próprios evangelhos. Pessoas que tinham funções na administração romana, como, por exemplo, o cobrador de impostos. Então, isso significa que, desde o início, nós temos ali, provavelmente, uma mescla de línguas. A língua cotidiana, o aramaico, mas o grego, uma língua que alguma coisa, um pouco no mínimo, eles tinham que conhecer. Todos eles, o Jesus e os outros. Por quê? Porque para você caminhar em certas circunstâncias, em certas cidades que eram de língua grega, em certos mercados, você tinha que utilizar o grego. Então, a hipótese que tem sido levantada recentemente
Antigamente se dizia simplesmente que o Jesus era analfabeto e falava aramaico. E é verdade, ele falava aramaico. Mas hoje já se nuança isso, dizendo, não, mas naquela época, as pessoas, mesmo sendo analfabetas, elas tinham essa possibilidade de conhecer um certo nível do idioma, por exemplo, do grego, como uma língua de comunicação. Isso também tem algumas indicações no Evangelho mesmo, porque aparecem alguns momentos em que Jesus está conversando com pessoas que não são judias, por exemplo, não são da Galileia. Então, portanto, dá a entender. De outra coisa também, né? No próprio texto fala que de uma conversa que Jesus teria tido com Pilatos. Pilatos teria perguntado o que é a verdade, e ele ficou quieto, mas ele teria conversado. Bom, veja, quem escreveu isso estava supondo que a conversa foi em grego, porque Pilatos, nessa região, ele não falava latim, ele falava grego. E o Jesus teria, naturalmente, entendido e conversado com ele em grego, pelo menos o básico. Então, isso tudo nos alerta para esse outro aspecto que você disse, que é a questão de pessoas supostamente completamente analfabetas, nós chegamos a um texto que chega até nós em grego.